Boa noite, tudo bem? Se você tem uma Bíblia, eu quero te convidar a abrir Lucas no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Nós vamos falar sobre sensibilidade. Sensibilidade ao Espírito Santo, sensibilidade à presença de Deus. Lucas, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 41 ao 46. Lucas, capítulo 2, do versículo 41 até o 46. Diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminado os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Essa é a palavra do Senhor, amém? Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Pai, abençoa o falar e o ouvir da Tua palavra aqui agora em nome de Jesus. Amém. Gente, que situação é essa aqui, hein? Os pais de Jesus perderam Jesus. Eles, todos os anos, diz o texto, que era um costume da família de Jesus, e obviamente, se você conhece um pouco de cultura judaica, esse era um costume judeu, era um costume judaico. 3 vezes ao ano, toda a família judaica, toda a família de judeus, eles deveriam de subir a Jerusalém. Eles subiam para a festa da Páscoa, eles subiam para a festa de Pentecostes, e eles subiam para a festa dos tabernáculos, para celebrarem as festas que o Senhor estabeleceu nas Escrituras. Então eles celebravam as festas do Senhor, amém? São as festas que Deus estabeleceu na Bíblia. Então o que acontece é que eles tinham subido a Jerusalém para celebrar uma festa. E no retorno dessa festa, Jesus ficou em Jerusalém. Era costume dos pais de Jesus subirem e irem para essa festa com seus parentes e com as pessoas do seu vilarejo. Então, certamente eles estavam acostumados que Jesus voltasse com todo aquele povo junto. Eles iam de grupo, iam com várias pessoas. E eles nem perceberam que Jesus havia ficado em Jerusalém. O texto vai dizer que demorou um dia inteiro, enquanto eles caminhavam, demorou um dia inteiro para que eles percebessem que Jesus tinha ficado para trás. Então eles voltaram e demorou 3 dias para encontrarem Jesus. Depois, quando eles encontraram Jesus no templo. O texto vai dizer logo no início que Jesus tinha 12 anos de idade, e eles encontraram Jesus com 12 anos de idade no templo, fazendo perguntas àquilo que nós chamaríamos de teólogos. Não recebia exatamente esse nome na época, mas eram os mestres da lei, os homens que entendiam de Bíblia na época. E eles ficavam impressionados com as perguntas que Jesus fazia. Gente, que situação, né? Alguém aqui já perdeu um filho, assim, no shopping? Meu pai me contou esses dias, meu pai está aqui, ó, o seu Pompeu.
Meu pai e a madrasta estão aqui, o Pompeu e a Tanise. Quem conhece o seu Pompeu? Meu pai é muito conhecido na cidade aqui, né? Meu pai é amado. Eu não sou daqui, mas eu tenho um pai conhecido. Eu sou muito orgulhoso do meu pai. Meu pai me contou esses dias que quando eu era pequenininho, a gente estava em Florianópolis, em Santa Catarina, e ele me perdeu na praia. Criança se perde em praia, né? Eu fico assim. Eu já vi tanta criança se perdendo em praia, gente. Ai, meu Deus, eu tenho uma história para contar de criança se perdendo. Eu perdi meu filho nos Estados Unidos. Perrengue de missionário, perrengue chique de missionário pobre. Missionário nunca vai para os Estados Unidos, primeira vez que vai com os filhos. Os irmãos ofertaram para a gente ir no jogo do Boston Celtics. Não tenho time de basquete, mas resolvi que naquela época eu torcia para o Boston Celtics, porque era o que o ingresso era. Então faz de conta que a gente torce para o Boston Celtics. Fomos para o jogo. Entramos, legal. Primeiro intervalo, o que toda criança fala? Quero refrigerante. E aí vai o missionário tentar comprar um refrigerante com o troquinho. Só que aí, perto de onde compra refrigerante, tinha o quê? Banheiro. Quero ir no banheiro. Só que eu tenho 2 meninos. Aí, eu tive que fazer um esquema. Enquanto o cara estava trazendo o refrigerante, um menino vai no banheiro e eu seguro o outro aqui na mão. E eu fico de costas para o banheiro aqui, a porta estava aqui nas minhas costas. Eu vou pegando o refrigerante, vai no banheiro, volta, o outro entra, sai, tudo esquematizado. Ninja. Miguel entrou, saiu, aí eu mando o Gabriel, meus 2 filhos, Miguel e Gabriel. Eu me chamo Ângelo e tenho Miguel e Gabriel. Olha o tipo de ministério que eu tenho, né? É só anjo lá em casa. Então, Miguel entrou, saiu, entra Gabriel. Gabriel entra e não sai do banheiro. Eu entro no banheiro, cadê Gabriel? Não está no banheiro. Eu saio do banheiro, sabe aqueles documentários de criança sequestrada? Aquela vozinha, os primeiros 5 segundos, os primeiros minutos do sequestro são os mais importantes. Já comecei a pensar, eu já olhei aquele estádio cheio, eu pensei, perdi, e o pior de perder o filho, minha mulher não estava lá para eu culpar ela. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou explicar lá em casa que eu perdi o piá? Não tem, o que eu vou fazer? Gente, eu travei, eu queria sair correndo, mas pensei, correr vai ser pior. Comecei a olhar para os lados. De repente, de trás de mim, do banheiro das mulheres, ele sai. Woman, eu não sei, coitado, ele não sabe ler inglês. Tinha 2 portas atrás de mim, ele só deu a volta e entrou na outra porta errada. Foi só isso que aconteceu. Mas assim, eu perdi só ele. Maria e José perderam Deus. Já para pensar? Você só tem um trabalho: cuidar do menino. O problema é que o menino é Deus. Já parou para pensar? O problemão que eles arrumaram para eles. O filho não é, porque o meu filho pelo menos é meu. O filho deles nem deles era de Deus, e perdeu. Imagina José e Maria brigando o caminho de volta para Jerusalém, tentando achar culpa de quem que era que perdeu o piá. Eu fico imaginando a discussão dos 2. Como é que seria você e sua esposa, hein? Meu Deus, vocês se dão bem em casa, né? Jamais iam discutir, né? Gente, eles perderam só o ser humano mais importante do mundo. É um detalhe mínimo, uma desatenção assim, só perderam Deus. É um detalhe, imagina. Oh, como será que passou os pensamentos na mente de Maria, os pensamentos
na mente. O que está acontecendo? Tem uma bateria aqui? Estão tocando a bateria? A história se repete. Alguém perdeu? Eu já achei que era um anjo tocando, um negócio sobrenatural. Nossa, o mover está acontecendo hoje. Imagina, o pavor que eu fiquei, eu fico imaginando o pavor que eles ficaram. Agora, por que é que José e Maria perderam o menino? O texto fala, o texto dá uma indicativa. Entre o versículo 23 e 24, dá uma indicativa. Porque o versículo 24 fala o seguinte: pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem. O que aconteceu aqui? Eles presumiram algo. Eles presumiram que Jesus os acompanhava. Foi isso a semente do problema. Eles presumiram que o menino estava acompanhando. Eles presumiram porque o texto vai dizer na primeira frase, no versículo 41, Lucas 2,41, que todos os anos eles iam para Jerusalém, ou seja, era algo que eles faziam sempre, era um costume. Eles sempre iam para Jerusalém e sempre Jesus voltava, mas como Jesus tinha feito 12 anos, talvez o que aconteceu é que era o bar mitzvah de Jesus, ou seja, aquele momento que o menino é apresentado diante de Deus e começa a ser apresentado diante da sociedade, começa a assumir certas responsabilidades, e Jesus então começa, e porque ele vai dizer isso mais à frente do texto, convinha estar na casa do meu pai. Talvez Jesus estava começando a assumir certa independência dos pais e maior dependência de Deus, apesar do texto ser muito claro que ele era submisso aos pais. O fato é que havia um costume. Eles estavam acostumados a sempre as coisas serem daquele jeito. Sempre eles iam para Jerusalém, sempre Jesus voltava com eles. Portanto, eles presumiram que Jesus estava com eles. E porque eles presumiram, aconteceu algo na sequência. A presunção levou à insensibilidade. Porque eles presumiram que Jesus estava ali, porque Jesus sempre esteve. Eles presumiram porque era tradicional, fazia parte da tradição, sempre aconteceu, é um costume, é sempre assim. Então eles presumiram. Porque eles presumiram, eles não pararam para ter um segundo pensamento. Eles não pararam para refletir. Logo eles ficaram insensíveis. O texto vai dizer que demorou um dia inteiro. Demorou um dia inteiro de caminhada para perceber que o filho deles não estava junto. Tamanha insensibilidade. Eu não sei se você está entendendo. Eu não estou falando sobre perder filho. Eu estou falando sobre perder a presença de Deus. Jesus é Deus. E às vezes, você está tão acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, que você presume que Ele está com você sempre nas decisões que você está tomando. Você presume que sim, Ele está comigo, porque eu vejo sinais externos que Ele está comigo, porque Ele sempre esteve comigo nesse tipo de decisão.
você presume as coisas de tal forma que você se torna insensível ao fato que ele já ficou para trás faz muito tempo. Talvez Jesus ficou para trás faz muito tempo e você nem percebeu. E é a isso que eu me refiro por sensibilidade à presença de Deus, sensibilidade ao Espírito Santo. Eu quero falar diretamente a você, a essa igreja, porque esse é um momento muito chave para vocês. Vocês estão avançando, isso é maravilhoso, mas dá para avançar sem Deus. Dá para avançar e Jesus ficar. Dá para crescer externamente e morrer por dentro. Dá para avançar e Jesus ficar. E eu não gostaria que isso acontecesse com você. Eu não gostaria que isso acontecesse com essa igreja. Portanto, não presuma que Jesus está com você. O que precisa acontecer? Precisa ter muita humildade de constantemente estar voltando para Ele perguntando: Senhor, é isso que você quer? É isso, é assim? Qual é o teu coração? Tem um texto em Juízes, capítulo 16, versículo 20, que fala muito ao meu coração. Juízes 16, versículo 20. Coloca aqui no telão para a gente. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, continua: vou sair como das outras vezes. Ele presumiu que ia fazer algo. Vou sair como das outras vezes, me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Sansão não sabia que a unção havia se apartado dele. Ele presumiu que ele podia se levantar e batalhar igual como das outras vezes. Por quê? Porque no passado ele teve unção, e ele pensava que porque ele teve unção no passado, ele ia continuar tendo unção todas as vezes. Mas o Senhor tinha se apartado dele, e ele estava tão insensível que ele não percebeu que o Senhor tinha se apartado dele. Insensível. O Senhor tinha ficado para trás com a sua unção. Ele não percebeu. Nós podemos nos acostumar, mesmo quando nós estamos debaixo da bênção de Deus. Ou seja, mesmo quando nós estamos num ambiente positivo, que Deus está abençoando, que nós estamos debaixo de intimidade com Deus, e debaixo da presença de Deus, conhecendo mais da sua presença, conhecendo mais da sua intimidade, nós podemos presumir que porque tivemos alguns encontros com a presença de Deus, já está certo que sempre, toda decisão que a gente tomar, todo movimento que fizermos, Deus vai estar conosco. Não é bem assim. É preciso humildade e quebrantamento para que o Senhor nos acompanhe naquilo que nós estamos fazendo. Caso contrário, nós vamos pensar como Maria e José. Porque qual que é a questão com Maria e José? Eles sempre tiveram Jesus acompanhando eles. E é uma coisa lógica, não é? Eles são pai e mãe. O seu filho sempre os acompanhou.
é lógico, mas o fato de Jesus ter feito 12 anos, e provavelmente era o bar mitzvah deles, eles aprenderam da parte de Deus uma lição traumática. E a lição é que Jesus não seguia eles. Estava chegando o tempo de que eles precisavam seguir Jesus. E se isso era verdade em relação a eles que eram os pais de Jesus, quão verdade isso não deveria de ser em relação a mim e a você? Nós temos um jeito de olhar para a realidade que é mais ou menos assim: eu vou fazer meus planos, eu vou pensar aqui como é que eu vou fazer minha vida, e no fim eu oro para Deus abençoar o que eu estou fazendo. Olha que bênção, eu planejo tudo, olha como eu sou crente. Eu planejo tudo, eu penso em tudo, e depois eu oro para pedir a bênção de Deus. Ou seja, a gente tem um bom plano, e não tem problema nenhum você ter planos, mas a gente tem boas ideias e quer colocar Deus dentro delas depois. Mas às vezes a gente esquece que a melhor equação não é colocar Deus para dentro daquilo que nós estamos planejando, mas é nos adequar para dentro daquilo que Ele já planejou, porque isso tem a bênção de Deus garantida. E eu não estou aqui querendo dizer que você tem que ter uma grande revelação sobre tudo que você tem que fazer em detalhes na sua vida. Calma, não é isso, não é isso. Eu só estou querendo que você pare para pensar como está a sensibilidade da sua vida, a sua percepção em relação à presença de Deus. Você é de fato acompanhado pelo Espírito Santo? Ou você não faz a mínima ideia do que eu estou dizendo? O que é só uma prova de que você não é acompanhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é só um arrepio que você sente de vez em quando na vigília? Uma emoção que você sente numa música que você ouve? Um choro que você tem quando alguém ora gritando com você? Ou ele é o seu, de fato, companheiro, amigo, a realidade de Cristo presente no seu interior, Cristo em nós, esperança da glória? Ou seja, você percebe aquilo que, eu não coloquei isso no meu esboço, mas eu acredito que está no esboço do Espírito Santo. Eu senti ele falando isso agora em Efésios. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, existe o resumo apostólico do que eu estou dizendo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja que aqui você tem duas verdades. De um lado está dizendo, você foi selado. Ou seja, selado significa que você tem o Espírito Santo, amém? Mas você pode ter o Espírito, mas ele estar entristecido. Porque ao usar o texto de José e Maria, falando que Jesus ficou para trás, você tem que concordar comigo que eu estou fazendo uma metáfora.
O Espírito Santo não fica literalmente para trás quando você não é sensível a Ele. O Espírito, espero que você entenda isso. O Espírito Santo não sai de dentro de você cada vez que você é insensível. Ah, não gostei, vou embora de dentro desse crente, e sai de dentro de você. Calma aí, né? Que doutrina da salvação é essa aí? É uma metáfora. O que eu estou falando é que assim como Jesus ficou para trás, porque os pais de Jesus foram insensíveis em não perceber que Jesus não estava com eles, da mesma forma, nós mesmos sendo selados, tendo o Espírito habitando em nós, nós podemos entristecer o Espírito, porque nós queremos levar a vida na direção que nós quisermos, ao invés de sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós queremos arrastar o Espírito Santo e levar ele para onde a gente quiser. Nós tivemos aqui um fim de semana uma conferência profética, e foi bem diferente do que as pessoas imaginam que é profético. Ninguém tocou chofar, ninguém falou esquisitice, ninguém marcou a data da volta de Jesus, ninguém apoiou candidato político nenhum. O que a gente falou foi sobre Espírito Santo, sobre seguir o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo e compartilhar o coração do Espírito Santo com o seu irmão, porque isso é profético. Profético não é bobético nem patético, apesar de ser isso que aparece na internet: esquisitice e pilantragem. Mas esses são os falsos profetas. O verdadeiro profético se preocupa com o coração de Deus. E o coração de Deus tem a ver com esse tipo de realidade que eu estou te mostrando: sensibilidade ao Espírito Santo. Vocês estão entrando numa fase linda como igreja. Mas vocês podem entrar num pensamento de pensar: estamos em potência, estamos grandes e vamos agora. Calma, peraí. Não entristeça o Espírito Santo. Ou, usando a metáfora, não deixe Jesus para trás. Deixa eu usar outra metáfora que eu gosto de usar. Certa vez, um casal de missionários foram trabalhar, foram servir como missionários na Terra Santa, em Israel. E eu não sei se vocês sabem, bom, não vou entrar em detalhes, senão gastaria muito tempo, mas foram como missionários para Israel. E ao chegar lá, eles viram que em cima da casa deles, uma pomba tinha feito um ninho no teto, assim, em cima do telhado. E eles viram que era uma pomba diferente. Eu não sei se você sabe disso, mas esses pombos de praça não é a mesma coisa que a pomba que desceu em forma, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea como de pomba sobre Jesus. Não é igual a esses pombos de praça. Vocês sabiam disso? Quem não sabia disso? Esses pombos é duas raças diferentes. Eu não sabia disso, fiquei sabendo há poucos anos. É duas coisas totalmente diferentes. Tanto que na Bíblia, no Antigo Testamento, usa o termo rolinhas. Quando você vai ver os sacrifícios, usa esse termo. Esses rolinhas aí, está falando de uma raça de pomba, que não é esses pombos de praça, não. Esses pombos de praça é rato voador, não tem nada a ver, ok? É tudo nojento. Essas pombas que em inglês é dove, da onde vem o sabonete Dove, né? Olha que chique.
Essas pombas aí, elas têm, por exemplo, elas casam, elas se unem, tem somente um companheiro a vida inteira. Olha que coisa mais bonita, tem muitas analogias sobre isso. Então, esse casal viu que tinha uma dessas pombas, assim, em cima do telhado, que é dessas que representa o símbolo da paz, que representa também o símbolo do Espírito Santo. E quando eles viram essa pomba em cima, que fez um ninho em cima do telhado da casa deles, eles pensaram, nossa, parece um sinal da bênção de Deus sobre nossa vinda aqui para a Terra Santa. Parece um sinal de que Deus está abençoando nossa estadia aqui na Terra Santa. Eles ficaram muito emocionados com aquilo ali, eles ficaram muito emocionados. Mas passou o tempo e o marido percebeu que de tempo em tempo aquela pomba desaparecia, ia embora. E ele ficou triste com aquilo. E ele quis entender o que acontecia, por que aquela pomba ia embora. E ele descobriu rapidamente. Cada vez que aquele casal brigava, levantava a voz, batia a porta, aquela pomba voava para longe. Porque a pomba, ao contrário do pombo de praça, a pomba, ela é um animal extremamente delicado. Você não vai ter ela num ambiente de gritaria, você não vai ter ela num ambiente de nenhum tipo de agitação. E ele percebeu que isso também era um sinal, que também é um sinal sobre a tua casa, porque a pombinha do Espírito Santo sobre a tua casa, simbolicamente, meu irmão, às vezes voa também. Cada patada que você dá na tua esposa, cada grito, minha irmã, que você dá no seu marido, a pombinha também voa para longe. Você fica se perguntando por que falta a presença de Deus na sua vida. É por causa dessa tua boca grande, entendeu? É por causa dessa sua amargura, é por causa dessa sua fofoca. Não adianta você orar, sua oração é invalidada pelo seu caráter. Se quiser mandar um diz o Senhor no fim, pode mandar, mas eu não uso. Mas é verdade. Sua oração é invalidada pelo seu caráter. Cada vez que você bate a porta, cada vez que você é grosseiro, cada vez que você é grosseira, cada vez que você é manipuladora, cada vez que você abre a porta para maledicência, você fecha a porta para a presença de Deus. Não adianta discutir, não adianta cantar nas músicas vem Deus e com o caráter dizer vai embora Deus. Não adianta, para. Não entristeçam o Espírito Santo. É isso que o texto bíblico diz. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vocês são selados, vocês têm Cristo no coração, mas é possível ser selado e entristecê-lo. Estar tão envolvido na sua própria vida, no seu próprio ego, na sua própria religião evangélica, que você pode usar até mesmo os meios religiosos evangélicos para ferir o irmão. Ele vai embora, metaforicamente, ok? Não estou dizendo que o Espírito Santo sai de dentro de você. E como que faz para voltar disso, recuperar disso, restaurar isso?
Como que faz? Se Deus estiver te convencendo hoje sobre essa situação, bom, o texto bíblico que nós lemos, aqui em Lucas 2, o que os pais de Jesus fizeram? Vamos ler novamente. Do verso 41 ao 46, fala que eles iam todos os anos para Jerusalém. Que quando ele atingiu 12 anos, eles deixaram Jesus lá, mas no fim do texto diz o seguinte: pensando, porém, no verso 44, pensando, porém, que estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Continuando, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Sabe como é que faz? Quando você perde a presença, volta no último lugar que você tinha ela. Não é esperar que ela volte até você. Volta no último lugar que você a deixou. Isso é arrependimento. Retornar. Dá a meia volta e volta lá. Inclusive, talvez isso inclua: arrependa e peça perdão para certas pessoas. Porque muitas vezes o entristecer o Espírito Santo está relacionado com o fato de que entristecemos outras pessoas. Então, voltaram a Jerusalém à sua procura. Volte. Posso falar uma coisa bem pessoal? Essa palavra que eu estou dando para vocês, eu não estou dando da posição de um professor que aprendeu a matéria e agora está ensinando para vocês algo do tipo: aprendam algo que eu aprendi, que eu faço perfeitamente. Isso faz parte das coisas que Jesus está me ensinando. Mas eu preciso seriamente dizer para vocês: aprendam isso. Porque sensibilidade é um dos elementos essenciais para conseguir edificar um coração que é semelhante a um templo que consegue conter a presença de Deus docemente no seu interior. Nosso coração precisa ser uma casa, como um templo, que a presença de Deus pode descansar. E esse é um dos segredos que Deus está me ensinando. Que eu não cheguei lá, mas eu compartilho hoje com vocês como um companheiro de jornada. É tempo de nós voltarmos a esse lugar. E seria tão maravilhoso se houvesse em Tangará uma comunidade que, além de crescer exteriormente, fosse uma comunidade que soubesse hospedar a presença de Deus. Que quando as pessoas entrassem aqui, elas entrassem em contato com a presença de Deus, percebessem que Deus está entre vocês. Vocês conseguem imaginar como seria lindo? Como seria maravilhoso. Esse é o maior bem que vocês podem dar para a cidade. Na verdade, posso ir além, e aí eu encerro com isso. Essa é a dívida que vocês têm com a cidade. Um encontro com a presença de Deus. É a única coisa que vocês têm de diferencial de qualquer outro movimento.
Uma ONG pode fazer projeto social bem melhor que vocês, porque eles só se dedicam para isso. O que é que vocês têm que outras pessoas não têm? Deus. Isso vocês têm, mas ninguém tem. Essa é a nossa dívida com cada cidade. Claro que nós podemos fazer todas as coisas, como justiça social, como todo o serviço de evangelismo, mas se tem algo que é central, é que nós devemos à cidade um encontro com a presença de Deus, com o sobrenatural, que quando eles encontram conosco, eles encontram com Deus. Portanto, se pudéssemos hoje, como igreja, tomar uma decisão, que esse novo templo seja um símbolo e uma metáfora da decisão de fazer o nosso coração um templo e um lugar para que Deus possa manifestar a sua presença para essa cidade, para que essa cidade tenha um encontro com a presença de Deus, que possamos ter a decisão de nós não queremos entristecer o Espírito Santo, nós queremos que o Espírito Santo seja tão pleno, tão vívido, alegre, pulsante entre nós, que qualquer pessoa nessa cidade, ao entrar por aquelas portas, ou ao ter contato com qualquer membro dessa igreja, muito mais do que ter contato com a nossa visão de igreja, não, que eles tenham contato com Cristo. Esse é o sonho. Que eles tenham contato com Cristo ao ter contato conosco. O que vocês acham da proposta? Serve? Eu espero que sim. Por isso eu queria pedir que vocês ficassem de pé para nós orarmos por isso. Se por acaso alguém aqui está nessa circunstância de que sente que deixou Jesus para trás, que entristeceu o Espírito Santo, que precisa voltar, agora é a hora de pedir perdão. Mas eu quero te dizer uma coisa, quero ser bem claro. Deus não está no mercado da culpa. Culpa não é uma moeda de troca com Deus. Ele não está aí te oprimindo, tentando fazer você ficar tão culpado, que de tanto você sentir culpa de ter errado, então Ele vai te perdoar. Esse não é o estilo dele. Ele gera arrependimento profundo, real, com certeza. Mas esse arrependimento é uma tristeza para gerar vida, não uma morte para te afastar dele. Colocando em outras palavras, talvez possa ter alguém aqui hoje que está se sentindo sujo, espiritualmente sujo, que sente assim: eu não posso me aproximar muito de Deus, porque sabe como é que é? Minha vida né? A notícia é a seguinte: eu falo isso em todo lugar, como um disco riscado. Isso é coisa que só velho entende, porque novo nem sabe o que é disco, muito menos o que é riscado, né? Mas como alguém que repete muito alguma coisa, eu vou repetir minha heresia particular. Quantos aqui gostariam de ouvir uma heresia? Aí você pode me xingar na internet, não mais no Twitter, porque alguém proibiu, né? Você não precisa de santidade para entrar na presença de Deus, porque é na sua presença que você é santificado.
Você não consegue encontrar santidade fora da presença dele. Então, se você está se sentindo sujo, você não vai encontrar isso que te limpa fora de um encontro com o próprio Deus. Como filho pródigo, se você se sente sujo, o que vai te limpar é o abraço do próprio Deus, é o abraço do próprio Pai. Você não toma um banho para encontrar o seu Pai, você se banha no abraço do seu próprio Pai. Então, se hoje você está se sentindo distante, a chave não é você se limpar moralmente, prometendo para Deus alguma coisa, prometendo que vai melhorar, fazendo alguma promessa de melhora, não. É simplesmente você deixando para trás essa circunstância que você estava de entristecer Deus, e como o texto bíblico falou, voltando na direção, ali o texto fala, voltando para Jerusalém, né, eles voltaram, voltando na direção de onde estava a presença de Deus na sua vida. Onde foi o último lugar que Deus falou com você? Espiritualmente falando, onde estava? Onde Deus estava falando com você? Onde a presença de Deus estava encontrando com você? Nesse momento, feche seus olhos. Nesse momento, volte lá no Espírito, no seu interior, volte lá. Porque é de graça, ninguém está te cobrando isso. De graça, Deus está te tomando pela mão e te levando lá. Entre nesse lugar, no Espírito. Pai, em nome de Jesus, declaramos que os teus filhos são aceitos na sua presença. E se alguém aqui teve essa experiência de talvez entristecer o teu espírito, agora, em nome de Jesus, nós oramos pedindo convicção de pecados e arrependimento sendo gerado no coração, e pedimos, Senhor, que o Senhor gere também, Senhor, convicção, arrependimento, mas traga perdão de pecados agora. Traga, Senhor, convicção desse perdão, Senhor, em nome de Jesus. Passa com o teu sangue, liberando o teu perdão agora, Senhor, aqui. Senhor, atrai os corações para que se sintam, Senhor, aproximados de Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Acabo cometendo em meu ser, militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não